Ferri, Ferrari, Casa Grande, Dall'Osbel, da Linha, Dall'Acqua, Bertarello, Strapação. Aqui nós encontramos o sobrenome de famílias muito tradicionais da imigração italiana. E, além do mais, neste registro de casamento consta a cidade de origem da Itália, a província, a região, portanto, os avós, os pais, se eram vivos ou falecidos, e a ocupação destas pessoas. Eles eram encaminhados para pequenas propriedades do interior, onde havia única e exclusivamente mato. Não tinha nem sequer estradas, não tinha nem como se abrigar. Era embaixo da árvore ou até embaixo da terra, eram tipo túneis, basicamente, era a própria raiz da árvore que protegia ou a própria árvore nos seus galhos. Então eles dormiam ali. Imagina, há 130 anos atrás. A nossa casa vai ser esta árvore, embaixo das raízes. Eu estou com 75 anos. Eu sempre conheci Mário Bertarello. Você vinha no moinho uma vez? A cavalo? Não, cavalo. Você pegava o saco nas costas de milho, você descia por aí. Chegava aqui, Mário me moe o milho. Depois carregava a farinha. Fazer a polenta. Fazer a polenta. É. Até hoje eu dançaria. Mas dançar, como antigamente, não é ser pular. Dançar. É? Sei. Dançar uma valsa, uma polca. Aquela de antiga. Quatro passos. É. Pois é. Shot. Isso aí. Hoje já só lhe batono o atendeu. Mas não dança, né? Sim, bom, hoje em dia é diferente. Viver os anos que nós estamos vivendo agora, se querer bem, fazer o quê? Resta, ter saúde. E se querer bem, é a melhor coisa. Melhor coisa, né? Sim. Não é a questão de ter muito dinheiro, é ter o suficiente, assim. Bom, desde 18 anos eu trabalhava com meu pai. Desde lá que eu comecei. Nós éramos de toda a família de Bertarello, acostumada a trabalhar na colônia. Toda gente trabalhadora. Aí a gente tinha que aprender, estava sempre junto com eles, né? Tem que trabalhar. E quem não trabalhasse era vagabundo. Então eu trabalhava. Aquele tempo, o tempo não passava tão rápido. Hoje passa mais rápido. Porque era para fazer uma festa 2, 3, 4 por ano, e não via a hora que chegasse aquele tempo. Para fazer a festa. Veio o bisavô e o avô casado na Itália. Eles vieram de lá, vieram para o Brasil. Meu pai nasceu aqui, em 1893. Primeiro brasileiro de Bertarello. Eles vieram de navio. E aí quem morria naquele tempo no navio jogava no mar. Sorte que eles não morreram nenhum. Chegaram aqui. Em Bento Gonçalves. Primeiro acampamento foi no Baracão. Por isso que chama Baracão, por causa dos imigrantes.
que fizeram uma barraca, eles pousavam lá dentro. Primeira coisa é pedra, porque não tinha madeira serrada. Então fazia aquele rancho fazia parede de pedra e fazia casa. A maioria das famílias tinha uma casa assim. Aí depois foram abandonando, uns foram desmanchando para fazer taipa. E o pai aqui continuou mantendo para fazer o vinho dele, então sempre foi conservada. Eles construíram ela, na realidade, para armazenar uva e fazer o vinho para a família. Aí depois, como queimaram a primeira casa, eles vieram morar nessa casa uns 7 a 8 anos. Depois o meu avô e depois meu pai continuou sempre a fazer o vinho da família aqui. E eles vieram para cá, era puro mato, eles tiveram que ir abrindo os caminhos para poder construir, cada um ganhou um pedaço de terra e foram construindo. Cada um tinha que se virar, né, do jeito que dava, porque eles não tinham nada. Ela parece bastante rústica, assim, a princípio. Acho que tem certos momentos, quem não conhece, que chega a dar um medo na gente, né? Eu lembro quando a gente era criança que vinha aqui, muitas vezes a gente tinha medo de entrar aqui. Então, às vezes a gente brigava porque um não queria, o outro não queria, e depois acabava vindo os dois juntos porque um só tinha medo. Bom dia para vocês que não tenho visto antes. Tudo bem? Kiko? Você pode sentar aqui. Tá, aqui é uma beleza. Eu pretendo terminar aqui a vida. Não quero sair daqui. Não. Chega de andar na estrada de cidade. Estava enjoado de andar em volta assim pela estrada. 40 anos só de caminhão. Eu me recordo meu pai, até quando eles iam meio longe para construir casa, vinha no sábado, aí eu pegava o cavalo e ia buscar ele para ele vir para casa, né? Naquele tempo não tinha outra condução a não ser o cavalo. E quando eu nasci, que eu vi, ele estava trabalhando em madeira, ele se fazia muita ferramenta. Ferramenta de play, assim, de mão, ele fazia ele mesmo, se fazia. Com aquela sociedade cooperativa já tinha feito os barracos, tudo, grande, para fazer, para vir as máquinas da Itália, fazer o tecido, a roupa, né? O tecido. Mas foi a falência. Pronto, ficou tudo abandonado. Por isso que ficou um distrito aqui meio, não abandonado, mas foi anos que foi quase abandonado. Vieram os instrumentos tudo da Itália, fardamento da Itália. Então fizeram aquela banda de música. Aí foram, depois aquilo foram também se dividindo, a cooperativa foi à falência. Então ali foi a falência a banda também, né? O som da tuba é forte, é pom, 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 pom. É tipo acompanhar a bateria, só para manter o compasso, né? Da música. Se algum é capaz de pip, antes ou depois, então começa pip, pip, pra pronto. Já não sai mais nada.
Meu pai construiu essa ferraria aqui em junho de 1923. Essa terra era do Pietro Merlin. E a minha mãe, a Ofélia, era filha do Pietro. Então, ele deu o direito de construir. Quando ele começou, era enxada, foice, mas depois ele foi comprando as máquinas. Comprou essa máquina da tela, comprou essa furadeira. De manhã, a gente levantava às 7 da manhã, às 8, conforme. Estava cheio de cavalo, mula lá, porque o meu pai penteava, arrumava as ferraduras, cortava os pelos, penteava. Depois, era que nem um posto de gasolina hoje. Hoje é caro. Na época era cavalo. E carroça restaurada e feita nova, aqui estava cheio sempre o pátio. Sempre, sempre, sempre. Era muito movimentado. Aqui, e como ali tinha o moinho também. Tá? Mas quando parou ali o asfalto, passou lá para o outro lado, desabou. Aqui era tudo que precisava, aqui eram os formões, que precisava ali já, fazia de madeira também, tinha cabo de enxada, eles faziam tudo. Então precisava isso aqui, as maretas de madeira também. Todos esses martelos era tudo ocupado, tudo. A bigorna aqui trabalhava o Adolfo, o meu pai. A bigorna era dele e ninguém pegava na mão, nem o martelo dele, tudo ele. Aqui ele esquentava o ferro, lá, e aqui ele amoldava um pouco, depois botava no malho, tirava uma folha, esquentava os ferros aqui, fazia tudo. Olha, os primeiros anos ali foi fantástico, porque o que ele fez, o que ele progrediu aqui, tudo à mão, tudo na cabeça, não era que nem hoje as máquinas, tudo. Eu não choro, nunca chorei, nem o meu pai não chorava, eu não tenho lágrimas. Nem se pode morrer quem quiser, minha mãe, morreu ele, mas o dia que eu vi, quando abriu isso aqui, eu da janela do quarto ali, eu fui ali olhar, eu senti lágrima, correu lágrima, eu fiz aqui, estava molhado. E o dia que isso aqui desabou de novo, me correu lágrima de tristeza de ver isso aqui. Vender eu não queria, não quero nunca vender. Que nome? Dos colonos, que entregava mercadoria na cooperativa. Antônio Tesse, Erasmo Ferretti, João Dalmagro, Henrique Bassani, Antônio de Paris, Erasmo do Bar, Antônio Madaloso, Alessandra da Londer, Ângelo de Barba. A maioria foi embora, por isso, porque se a cooperativa não faria, teria mais gente aqui. Largaram, foram embora. Uma casa de pedra é uma casa para animais, no caso, para depósito, coisas assim. Não fazeria muito gosto de morar numa casa de pedra. O pessoal que vem adora, gosta disso, mas eu acho, para o meu gosto, não. Eles acham que ela é uma casa idêntica à Itália, das antigas da Itália. Então eles acham uma obra extraordinária, uma coisa boa. Mas, para o meu ver, eu sempre digo, também para o turista, que eu não acho uma coisa muito importante. Eles ficam assim. Então, se vocês acham assim, usam para depósito, né? Mas para ver deles, eles achariam que seria uma casa de moraria, para morar. Eles morar. Minha sogra, ela veio morar aqui, ela casou, veio morar aqui, ela faz mais ou menos, eu acho, uns 60 anos que ela está morando aqui. Ela casou e veio morar aqui. Lá em cima.
Será que ela lembra de alguma coisa dessa história? Ah, eu acho até que sim. Porque ela conviveu com o pessoal que morava aqui também, né? Com os tios, com os nonos que moravam aqui, né? Ela deve saber um pouco mais da história também. Teve alguém que destruiu, sim. E a senhora lembra dessa época? Não, eu ouvi dizer, mas eu não vi com meus olhos. Eu ouvi dizer dos outros, né? Eu tirei bastante uva daqui dessa parede. Eu acho que ela me escuta pouco, ela me escuta assim, porque ela nunca me abandonou, assim, quer dizer, abandonar é que ela não me dá uva. Se eu não ajudo ela, como é que ela pode trabalhar? É que nem nós, se eu não te ajudo, tu não faz nada. Se eu te ajudo, vai. E a parede é a mesma coisa. Eu digo, olha, até que estou eu viva, tu não corta essas paredes. Se eu estou viva, ela está viva, tu fica aqui. Fazer o quê? Tudo tem a vida dele, não adianta. Dia mais dia, já vai também ela, porque já quer. 130 anos. É pecado fazer um desaforo, cortar uma parede, comete pecado. O padre mesmo disse que não se deve fazer desaforo. Porque o vinho precisa para consagrar a hóstia, né? Então, se tu corta fora, tu fica sem. Então não dá. Tem que manter a tradição, né? Porque senão, se tu não segura, tu termina. Termina tudo. Então o que vai ser? Porque futuramente os netos, bisnetos que vêm, eles não sabem nada de antigamente. Não tem nada. Se tem alguma coisa, já vai conhecendo, né? Tem que gostar dela também. Quem é que não gosta de carinho? Todo mundo gosta. Aqui já era. Estava danificado do vento. Né? A colheita, que nem essa aqui, se faz para metade de janeiro, final de fevereiro. E agora chegamos numa época, na virada da primavera com o verão, para fazer uma poda verde, para ficar uma uva excelente de qualidade. E depois, mais para o final do ano, então, uma aplicação de algum produto, tirando alguma folha. Quando a coisa está bonita, aí a gente se anima, né? Aí tu tem mais ânimos, no caso de botar algum adubo, alguma coisa, cuidar da pareira, ver se tem algum broto, de poder, né, cuidar ela. Porque a pareira é assim, tem que cuidar que nem uma pessoa, mesma coisa. Aí por setembro ela brota, depende do tempo, né, também. Se fizer mais calor no final de julho, quando é início de agosto, ela está querendo brotar. A lembrança mais que eu tinha, que eu amarava, meu pai cortava. Olhar assim parece fácil, corta fora, mas não é bem assim. Tem que escolher o galho, vamos supor. Cheguemos nesse aqui, ó. Aqui vamos podar fora, aqui, bem na beiradinha, aqui, e vamos puxar esse aqui, ó. Aí ele explicava. Então a gente foi até aprendendo. Essa sim, para mim, é uma lembrança grande, porque ele não é bem assim, vocês acham que é fácil. Experimente, peguem a tesoura, mas não é cortar fora, ele tinha que ser o galho certo para ele largar. Eu gostaria que voltasse meu avô, ver como é que está aqui hoje. O sofrimento que eles tinham, que eu me lembro ainda do meu avô. Como é que eles trabalhavam, tudo. Porque pareira, no caso, não é que nem agora. Agora tem mais pareira. Uma vez vocês olhavam isso aqui, essas montanhas aqui, vocês olhavam, era só trigo. Que nem nessa época ficava a cor de ouro, assim. Se ele voltasse hoje, ver como está aqui, ele se apavora, porque diz que evoluiu um monte. Só que o passado esqueceu tudo. Por isso que
5 horas a gente está de pé. E para descansar de noite, 10, 11 horas. Não sei se eles tinham mais tempo, mas que eles se davam mais tempo, se davam. Eu não sei se é por causa do trabalho, ou que a gente tem mais lavoura para poder cuidar, mais pareirais, pêssego e tal. E uma vez era só 1 hectare e 2 de pareira. Porque eu tenho isso para fazer, amanhã já está pensando para amanhã, tenho aquilo de fazer. E vai indo. E os dias passam, os anos passam, quando a gente nota, né? Porque eu me lembro que quando eu tinha o piá, me lembro que nem hoje, era um piazinho que não fazia nada. Hoje já está indo na roça. Já se passaram 20 anos. Então, e a pessoa não nota, está ficando velha e o tempo se vai. Ele é sempre assim, bem organizado, bem pontual. De todos os que passaram por aqui, o que mais é organizado é ele. Eu já conhecia ele, já sabia mais ou menos a maneira, como ele lidava. Aí eu já estava preparada. Então, tem certas coisas também que ele podia ceder um pouquinho, né, para o funcionário ficar mais... Mas ele não abre mão. O tempo, às 8 horas, você tem que cumprir. Aliás, das 8 horas, muitas vezes tem audiência ou algum encontro nas comunidades, algumas reuniões, aí tira outro tempo, mas nós temos que continuar nesse trabalho. Quando eles vieram me pedir para assumir o cargo de subprefeito, aí eu disse que não logo, porque é uma coisa totalmente diferente, né? Na roça a gente trabalha nas pareiras, com pêssego e gado de leite. Então é totalmente diferente, né? E no caso um órgão público se trabalha mais com o pessoal da comunidade. Depois na outra semana que eles vieram me pedir, aí a gente conversou, eu até aceitei, sim. O computador conseguimos, eu não consigo mexer com eles, mas eu tenho a secretária que faz uma parte da papelada, a gente faz tudo pelo computador. A gente já tem uma idade que se criou na agricultura e a minha intenção é permanecer. Isso aqui foi um trabalho, para mim foi uma grande experiência, esse trabalho que a gente fez. Eu trabalhava na agricultura, eu não sabia o que era, falavam caminhos de pedra, eu conhecia, com certeza, mas eu não sabia que tinha tantos turistas que vêm. Em 2005, quando eu estava aqui na subprefeitura, quando vi todo o movimento, eu fiquei impressionado. A riqueza dessa região, ela estava muito ligada a uma tradição lá da Itália, que são os colonizadores dessa linha Palmeiro, eles são em 90% oriundos da província de Belluno, que é uma província nos Alpes. Então, é uma gente muito habilidosa no trabalho com ferro, em moinhos, na madeira, na construção. Aí, em 1910, surgiu uma ferrovia, Porto Alegre, Carlos Barbosa, Farroupilha, Caxias, desviou o fluxo daqui. Num segundo momento, aí surgiram as outras estradas que levavam tanto a Caxias como a Porto Alegre, como essa que vocês vieram. Aí a decadência foi total, né? As casas de pedra, na década de 40, 50, passaram a representar uma vergonha. E por isso os agricultores rebocavam as casas, como é o caso dessa cor-de-rosa aqui que nós podemos ver, onde foi rebocada para adquirir o status de uma casa da cidade, uma cidade de gente rica. Os próprios turistas, ao visitarem, por exemplo, a ferraria dos Ferri, pediam às pessoas dos Ferri que não modificassem aquele quadro, que aquilo era lindo, e as pessoas da comunidade ficavam extasiadas, porque
surpresas, porque os turistas achavam aquilo tudo muito lindo. E para eles aquilo não tinha a menor graça, porque era o dia a dia deles. Em parte, a decadência econômica se transformou, depois de 3 ou 4 décadas, na grande oportunidade deles de recuperação financeira por ter sido mantido esse patrimônio. A princípio, ninguém acreditou. Na realidade, ninguém acreditou. Todo mundo achou assim que... Imagina, eles vieram ali para ver e falaram por falar. Só que quando voltaram de novo, aí veio o seu Tarcísio Miquelão junto, ele explicou. Aí eles começaram mais ou menos acreditando. Aí falaram, ó, tal dia vem o ônibus e tal. Daí eles vieram aí, explicaram tudo, a gente viu que veio. Daí a gente começou mais ou menos a acreditar, né? Daí foi indo. Mas no início era pouco o movimento, não tinha muita coisa. Só que foi crescendo, cada dia mais, né? Quando meu pai faleceu, meu irmão continuou fazendo vinho aqui, que meu pai faleceu em 85. O meu irmão continuou fazendo vinho aqui. E depois, então, que veio o turismo, daí a gente se obrigou, né, a ampliar, porque não tinha mais condições de fazer aqui. A gente até fez um pouco aqui, mas não deu certo. O meu pai era uma pessoa assim, que ele gostava muito de conversar com pessoas de fora. Por isso que eu disse que eu acho que se ele tivesse chegado a conhecer esse processo de turismo, ele teria gostado muito, sabe? Porque ele lembrava de tudo do passado, sabe? Do que o avô dele contava, do bisavô. Então, ele sabia de muitas histórias, né? Ele sempre conservou. Então, eu acho que se ele conservou... Hoje, de repente, ele deve estar feliz, né, com a gente, que ele viu que a gente não abandonou, como muita gente fez, que abandonou uma coisa que para ele veio do bisavô, é de família. Então, para ele, sei lá, acho que ele, se ele pudesse estar aqui, ele iria gostar muito. De repente, de onde ele está, ele veja com bons olhos, sei lá. O turismo veio crescendo. Tu calculava 10 anos atrás, não tinha nada. Quando a gente via um ônibus passar aqui, diz, mas esse cara está fazendo o que aqui, esse ônibus? Qual é a função dele, né? A gente dava até... Eu acho que está até perdido esse ônibus para cá. No começo, até que eles não acreditavam. Diziam, isso aqui não vai dar certo, onde é que se viu? Agora que estão entendendo que a coisa é por ali, né? Que o turista, ele não... É uma coisa que não polui, né? Não é que nem uma firma que dá poluição, não sei o quê. O turista é um dinheiro que entra... E quem está no turismo é a pessoa que tem condições financeiras. De todo o Brasil a gente recebe pessoas. De fora também, de muitos lugares. Argentina, Paraguai, da Itália vêm muitos. Porque eles querem vir aqui ver de onde saíram os imigrantes, eles querem visitar os imigrantes aqui, ver como é que é as condições deles. Chegam aqui, se encantam, até achavam que era bem diferente, né? Estavam demolindo quase tudo, né? Com esse negócio do turismo, deu aquela freada, estão começando a preservar as coisas. Família é aquela coisa, né? Você tem um certo respeito até o ponto. Depois, às vezes, acontecem umas intrigas, que isso é uma coisa normal, mas, assim, parte de confiança, melhor impossível, tá? A gente se entrosou super bem quando a gente começou a trabalhar aqui. Eu acho que foi assim, foi difícil, porque, na verdade, assim, todos não tinham experiência. E com o passar do tempo, a gente foi crescendo juntos. O ambiente, o retorno que a gente tem aqui é muito valioso e, principalmente, o reconhecimento que a gente tem aqui. Para nossa felicidade, fazia parte desse processo o fato do meu sogro, do seu Elias, ter morado aqui, ter vivido a sua infância, a sua juventude. As lembranças dele do interior são lembranças que trazem consigo momentos de grandes dificuldades, né? A colônia era tudo plantado trigo, era plantado milho, era tudo roça limpa praticamente. E depois
E o pessoal começou para a cidade, para a indústria, para coisa, saíram de lá e cresceu o mato. E, final de contas, se construiu, melhorou e tanto é que o município, eu acho que está muito contente também, o município, como também a população aqui de Bento Gonçalves. Minha mãe é zeladora, então a gente tem uma relação muito forte com a comunidade, com ter sido já festeira dessas festas que são tradicionais. Há uma cobrança, inclusive, da própria questão familiar, que a gente participe, que a gente faça parte do movimento da comunidade. Então, mesmo a vida acadêmica não me impede de ter esse lado de participação, muito pelo contrário, né? De estar junto, de... Minha irmã é catequista, tem aquelas coisas assim que são bem da comunidade, que são de valores ainda que permanecem, né? A linha Palmeiro, ela tem é a primeira linha demarcada das colônias que foram criadas em 1870. Em 1870, por decreto do governo estadual, que na verdade era uma província, né, e se chamava o presidente da província, ele cria as duas colônias primeiras, que são Conde D e Dona Isabel, e envia Major Palmeiro, junto com uma comitiva, cercado de engenheiros, agrimensores da época, para virem para essa região e iniciarem o estudo e a demarcação de lotes. O desenvolvimento de novas técnicas, a industrialização e as próprias mudanças políticas que vão ocorrer internamente no país e mesmo no contexto mundial, acabam se refletindo para uma região que, a princípio, não está isolada desse processo. Especialmente pela questão do Estado Novo e essa relação, por exemplo, de vergonha de ser chamado de colono, de viver no interior, de ter o sotaque que eu tenho, né, carregado. Isso tudo se tornou uma vergonha, era feio, era ruim, e as pessoas, de uma certa forma, acabam superando isso também numa perspectiva de destruição. Quem tinha condições econômicas acabou derrubando essas casas e construindo casas novas. Houve uma recessão, digamos assim, econômica, e, bem, aí disso a conservação, a preservação, que é hoje o que movimenta, mobiliza e viabiliza também esse projeto, né? Não se traz apenas o turista, se traz um conjunto de revitalizações que não se pode visualizar apenas olhando para a arquitetura, mas no conjunto de relações sociais. E subjetivamente tem uma perspectiva das pessoas terem descoberto uma relação de orgulho. Então, daqui a pouco, aquilo que era vergonha do sotaque, as pessoas começam a assumir. Não, nós somos descendentes, daqui a pouco a gente fala dialeto, ou a gente até se interessa em aprender um outro idioma, mas isso não é vergonha, isso é uma vantagem no mundo globalizado, é uma vantagem. A gente cortava a capoeira, plantava o milho e era tudo limpado na enxada, manual. Aí depois a gente colhia o milho, aí se lavrava para semear o trigo. Trabalho até bastante fadigoso, mas o pessoal até se alegrava um monte em cima disso, né? Era braçal, né? Que não tinha máquinas. Mas assim tinha as horas que a gente ia trabalhar e as horas de descanso. Era ainda de luz, de chareto. Era isso. E a festa saía o mesmo. Não importava a claridade. Eu nunca olhava fazendo trança. A gente pratica, sim, mas...
Esse é o chapéu, é o meu chapéu. Feita com a trança que eu estou fazendo. E a senhora mesma que fez, né? Sim, fui eu que fiz. Não é a máquina, não. Eu não sei fazer a máquina, só a mão. O meu enxoval foi comprado com a trança. E comprei um enxoval bonito, grande, que tenho, até o dia de hoje eu tenho lençóis. Cada localidade tem uma capelinha, né? Um vizinho vai levando pro outro. Não é como levar qualquer coisa. Tu chega, tu leva, tu entra, tu bate um papo com o vizinho e tudo. A gente pega a capelinha, fecha ela e reza enquanto a gente leva até o vizinho. A gente anda rezando e leva, entrega lá pro vizinho. Todo mundo reza o seu terço. Espero que seja, porque eu nunca passei nas casas ver se reza ou não reza. Porque a obrigação é cada família, o que elas devem fazer, né? Francine Foreste, 10 anos. Alana Foreste, 12 anos. Francisca Foreste, 10 anos. Nono, tu sabe cantar, né? E ele cantava, ele começava a cantar. Daí a gente tocava e ele cantava todo. Sim, é o que a avó não sabe, o avô sabe. Aí o avô não sabe aquela música, é o pai. É sempre... Parece que cada um de lá em casa sabe uma música. Nós já aprendendo 4 cavalos que trotam, mas o vô conhece essa música e comecei a cantar. 4 cavalos que trotam, né? Mas vô, assim não tem graça que tu sabe. E como que a gente estava quase toda a família reunida lá, que mora junto com nós cantando, eu acho que chamou bem por causa que o pai cantando, a avó, o vô e a mãe, e nós tocando, parece que era um coral em tudo, né? Ficava uma manhã no rio, olhando pedra. Eu voltava totalmente com a mente limpa. É a memória da minha infância, eu sou muito ligado. Eu vivo sempre pensando naquele menino que vivia sonhando na beira do rio, catando pedra, olhando passarinho. O meu tempo era o tempo nas terras do meu pai, aquilo vertia água, era água que a gente se abaixava e tomava, eram águas limpas, puras. Eu disse, eu quero ser o encantador de pedra, sabe? Pegar uma pedra
que nunca foi valorizada e transformar ela num tesouro. Eu sou bucólico, eu sou primitivo, né? Eu não troco uma casa. Se eu tivesse que hoje construir uma casa, eu construí uma casa de pedra e tenho 2 pedreiros aí que fariam. E a vantagem é que ela é térmica, né? No verão, o lugar mais fresco, mais frio é aqui dentro de casa. No inverno, é o lugar mais quente. Não precisa estufa, né? É que nem o senhor disse que ela era térmica. Hoje tem outros modelos para ser térmicas, né? Mas eu acho que mais de uma casa de pedra para ser térmica, eu acho que não tem. Não. Tá, e essa casa aqui do senhor, como é que foi restaurada? Quem foi? Foi arquiteto ou foi a foi... orientação do arquiteto Fernando Pasquale. E veja bem, não dá para entender. De repente, eles tinham, acho que, vergonha dessas casas. Então, e as casas que tem aí pelo interior existem, né? Muitas. Ela é transformada em estrebaria, galinheiro, e construiu do lado uma casa vagabunda, uma casa quadrada, sem conforto, né? Mas muita coisa foi jogada fora, que nem o senhor falou, né? Sobrou. Que ninguém ligou. Isso não pode mais ser derrubado, tem que ser preservado, né? Eu vou usar as palavras, o que escreveu Fernando Pessoa, né, que é um dos meus livros de cabeceira. Não sobra partido, não sobra arma, não sobra exército, só sobra a cultura. Seria tirar aquilo supérfluo que está sobrando, né? E deixar somente o cerne, como faz o trabalho da água, né? De criança eu sentia bastante medo de entrar aqui. Eu não falava, né? Mas eu pensava, por que o pai não desmancha essa casa velha e feia, que dá medo? E depois, com o tempo, eu acabei aceitando. Comecei, né, ver que o pessoal vem e gosta, se interessa. Então, tu sente que as pessoas dão valor, então tu te sente valorizado. Porque antigamente a gente mais sentia vergonha do que dar valor para as coisas antigas, né? Pelo menos a nossa família era assim. Mas a maioria era assim. Porque tanto que desmanchavam as casas ou abandonavam. Então acho que sentiam muita vergonha. Mas agora não, agora o pessoal tá vendo que não é assim. Hoje tu vê que é uma coisa bonita que eles deixaram para nós. Que a gente tem que dar valor ao que os nossos antepassados deixaram. Que se eles construíram isso com esforço, por que não dar valor para isso, né? Com o passar do tempo a gente se aceita melhor. E a gente aceita os nossos antepassados melhor também.